Olá, meus amigos. Sou Antônio Silveira, observador de aves há muitos anos. Vamos ouvir neste áudio um resumo de uma palestra que fiz no Anfiteatro de Zoologia da USP, Biociência, em São Paulo, em 12 de março de 1994, numa reunião do Centro de Estudos Ornitológicos. A importância da vocalização na identificação das aves. Com raras exceções, as aves possuem uma característica marcante, que é o poder de vocalizar. O órgão responsável pela vocalização é a siringe, órgão mais ou menos complexo, que faz parte do aparelho respiratório. A vocalização, uma das principais formas de expressão e comunicação das aves, manifesta-se como canto ou como chamado. O canto é uma série de notas, geralmente de mais de um tipo, emitidas em sucessão e relacionadas entre si, formando uma sequência de sons bem reconhecidos, e tem complexidades características de ritmo e de modulação, monossilábicas ou dissilábicas. A chamada aparece na coordenação de comportamento dos jovens, do bando e da família durante as atividades de manutenção, como alimentação, migração, bando e resposta a predadores. Em ambientes fechados, como no interior das florestas, a vocalização assume maior importância ante a dificuldade de visualização entre os indivíduos de uma mesma espécie. No campo, apesar da importância da vocalização ser menor, ela não deixa de ter certo valor, porque nas áreas abertas ficam de certa forma cobertas pela ramagem rasteira, e as aves de grande porte são poucas. Daí porque a necessidade da voz para a comunicação, como vemos, por exemplo, em Anthus lutescens, que precisa fazer voos verticais cantando para ser localizado pela fêmea e ou demarcar o território. A vocalização das aves foi também muito importante para o homem primitivo, o qual a utilizou para imitar a voz da ave e depois abatê-la. Finalidade do estudo. Através do conhecimento destas formas de expressão vocal, o homem pode aperfeiçoar e desenvolver melhor o estudo sobre a avifauna de determinada localidade, pois estará mais apto a uma melhor identificação das espécies. Uma das principais finalidades do estudo da voz das aves é o auxílio na identificação da avifauna de uma determinada região. O levantamento ou registro das aves pode ser feito para vários fins, como coleção para museus, elaboração de estudos científicos, ou para mero deleite, ou estudo das aves por um simples observador, ou mesmo ornitólogo amador. Quando o estudo é feito para um museu, ou para o desenvolvimento de um estudo científico, normalmente são abatidos indivíduos que serão identificados posteriormente através de comparação da literatura ou com auxílio de outras coleções.
Porém, nem sempre é possível esta forma de identificação, pois além da lei proibir a caça a animais silvestres, também o preparo das peles, a taxidermia, pela sua dificuldade, não está ao alcance de muitas pessoas. Além disso, muitas vezes, não se justifica o sacrifício de aves conhecidas e facilmente identificáveis, só para se ter uma coleção desprovida de qualquer valor científico. Em não havendo coleta do animal por abate ou por uso de rede de neblina, o estudioso deve identificar a ave através de simples observações de campo. No campo, a observação é mais complicada, pois geralmente a ave não para, saltitando ou pulando de lá para cá, dificultando a identificação. Identificar uma ave exige uma especial atenção e observação de detalhes importantes, como o colorido e detalhes da plumagem, postura em pouso e voo, e o canto, e ainda o tamanho da ave. De posse desses elementos, o interessado procurará em museu ou na literatura. Normalmente, o tipo de vegetação e ambiente servem para auxiliar a sua identificação, pois a ave está ligada a um determinado habitat. Um dos mais importantes aspectos para a identificação no campo é a vocalização. Daí porque é necessário ao observador o conhecimento da voz das aves. O bom observador pode registrar a presença de determinada ave em um local sem que a tenha visto, bastando para isso conhecer a sua voz. É evidente que em um levantamento de caráter científico só se deve registrar a presença de determinada espécie se houver certeza absoluta de sua ocorrência, principalmente se for identificada apenas pela voz. Quando o levantamento é feito apenas para estudos de amadores, as observações podem ser feitas através de binóculos e gravadores, sem maiores preocupações. Mas nunca se deve registrar uma ave sem que se tenha certeza de sua identificação. Método de estudo pela vocalização. Para estudar a vocalização das aves, deve-se começar observando o local de estudo, levantando-se o maior número possível de dados sobre a vegetação, altitude e clima, para uma perfeita descrição do habitat. Posteriormente, deverá ser examinada uma lista das possíveis espécies que ocorrem no habitat em estudo. Munido destes dados, o observador passará às observações diretas da avifauna local, munido de um binóculo, um caderno de campo e principalmente de um gravador portátil. As aves logo identificadas visualmente devem ser registradas no caderno de campo, e as que deixarem dúvidas devem ser descritas e ou desenhadas, gravando-se a sua vocalização para ser usada como chamariz, pois muitas aves são territoriais e atendem ao chamado gravado delas próprias, facilitando a sua visualização através do processo chamado playback. O registro da vocalização das aves
além da utilidade prática mencionada, serve principalmente para uma identificação posterior. As gravações podem ser feitas por qualquer tipo de gravador portátil, sendo os cassette records os mais fáceis de se encontrar e de se manusear. Mas já há no mercado os gravadores digitais, os conhecidos DAT, de alta definição e tecnologia, que podem ser usados com microfone direcional, mas são caros e de difícil importação. Muitos ornitólogos profissionais gostam e utilizam os gravadores de rolo acoplados a parábolas, sendo os das marcas Nagara e UA os melhores. Mas também a sua utilização é difícil pelo peso e tamanho, bem como pelo alto preço. Além dessas restrições, há dificuldade e pouca versatilidade no manuseio da parábola no meio da mata, o que sugere que é melhor, para esse tipo de estudo, a utilização de simples gravadores cassete records. A gravação também pode ser feita utilizando-se filmadoras, pois o áudio desses aparelhos tem muitas vezes boa definição, podendo posteriormente ser feita uma cópia em cassete para melhor manuseio e arquivo. A vantagem de se gravar vocalização com filmadora é que, além do som, fica a imagem mostrando o habitat da espécie gravada, podendo ser feita uma fita de vídeo de vocalização, servindo assim também para auxiliar na identificação das espécies. Assim, com os dados anotados referentes ao habitat e uma possível descrição da ave, e ainda com a sua voz gravada, o observador terá grande chance de sucesso na identificação de um grande número de espécies. Poderá ainda o estudioso organizar também um banco de voz, separando as espécies por família, o que ajudará em muito na identificação, servindo para comparações e estudos. Além desta finalidade, o banco de voz acaba incentivando o observador a conseguir cada vez mais registro de vocalizações de espécies, tornando-se um salutar desafio. Com o advento e aperfeiçoamento de instrumentos eletromagnéticos, os cientistas têm obtido grandes resultados com a elaboração de sonogramas, que são característicos e servem para a reprodução dos sons do papel, fixando os caracteres da manifestação sonora, possibilitando a identificação das espécies, inclusive que têm vozes semelhantes. Porém, tal sistema está fora do alcance da grande maioria dos estudiosos, e certamente de quase todos os ornitólogos e observadores amadores. O ornitólogo amador estudar a vocalização das aves, já que mesmo com recursos mais modestos, como a utilização de um simples gravador cassete, é possível obter bons resultados, apesar da qualidade limitada da aparelhagem, a qual poderá ser melhorada em sua capacidade, acoplando-se um microfone direcional, em havendo entrada para tal. Diversidade de vozes. As espécies são agrupadas em famílias, em vista de características comuns. Elas são curta e rápida, como certos dendrocolaptídeos, que dão um ou dois gritos. Outros ainda têm canto prolongado e monótono, como Camaesa campaniçona, a Tovacuçu.
Há as aves de hábitos diurnos, crepusculares e as noturnas propriamente ditas. Quanto às diurnas, a identificação pela voz não é tão difícil, pois são mais fáceis de se visualizar. Mas em se tratando de aves crepusculares e principalmente noturnas, a importância do conhecimento da vocalização aumenta consideravelmente, porque na maioria das vezes é impossível vê-las, de forma que a sua ocorrência praticamente só pode ser registrada pela voz que emitem. Daí a importância do conhecimento da vocalização. A situação complica quando não se conhece todas as formas de vocalização da espécie. Como dito anteriormente, em aves, a vocalização expressa várias necessidades e situações, sendo de grande variedade para a mesma espécie, citando, por exemplo, as dezenas de diferentes cantos em guira-guira, ano branco, e ainda em Triotorus longirostris, a corruíra do brejo. Deve-se observar também que existem os dialetos, que são as variações de vocalização de aves da mesma espécie pela diferença de região, sendo que o canto também é uma forma de isolamento da espécie, de forma que, em se aperfeiçoando o estudo, a gama de números de registro deve aumentar consideravelmente, já que só de uma espécie pode haver uma dezena ou mais de dialetos. Por tudo isso, vê-se que o estudo da vocalização das aves, para a sua identificação, é quase infindável. Conclusão. Conclui-se assim que o estudo da vocalização das aves propicia e é de suma importância na identificação das espécies, principalmente em campo, onde muitas vezes a ave não é vista, mas apenas ouvido o seu canto ou chamado. Além disso, este método de identificação está ao alcance de todos que se interessam pelo estudo da avifauna, desde o mais simples amador ao ornitólogo profissional. Uma agradável e prazerosa atividade, além de um agradável método de estudo.